paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a mídia nem os horários que você nos assiste, é sempre bom salientar que você é um arauto de Deus, um arauto que investe num dos mais promissores ministérios da Seara de Jesus, que é o ministério do ensino. Somos, então, privilegiados por proclamarmos o Evangelho, fazermos o ID de Jesus através das imagens do ADC Educacional aqui de Criciúma. Esse projeto de Escola Bíblica Dominical tem o apoio da ADC Educacional, da Assembleia de Deus de Criciúma, do Departamento de Escola Bíblica Dominical e do ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, aqui também da cidade de Criciúma. Meu nome é Reinaldo Negreiros e estou aqui hoje na dura missão de substituir o professor William, que por motivos muito bons teve que se ausentar dessas aulas, dessas próximas duas aulas, e eu estou aqui com o privilégio e tenso por substituí-lo. Ele acaba de ser pai e vai aqui meus parabéns ao meu amigo professor William e que Deus possa orientá-lo nessa árdua missão de educar um filho. Dito isso, voltamos direto para o nosso tema. Estamos trabalhando a sala de adolescentes, onde estamos no terceiro trimestre. Vamos trabalhar a lição de número 9, que está prevista para ser exibida no dia 27 de outubro desse ano de 2023. Já se aproxima o fim do trimestre, já se aproxima o fim do ano e ainda não veio o arrebatamento. Quiçá esse arrebatamento possa vir conosco ainda em vida, porque aí sim estaremos mais próximo de nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos céus e participarmos das bodas do Cordeiro. O título da lição de hoje, vamos aprender a primeira carta de João. Vamos conhecer sobre esse apóstolo e qual o propósito, qual o objetivo de suas cartas. O nosso título geral da lição do trimestre é Grandes Cartas para Nós, ou seja, grandes mensagens, grandes avisos, grandes ensinos, chamando a atenção de toda a humanidade para de como nós podemos fazer para agradar a Deus e andar na obediência. Seguindo em frente, vamos sim à leitura bíblica em classe. Mas antes, amado, quando você vai na sua lição, você vê lá que tem um devocional, né? E antes disso, eu vou até voltar ao slide, ficamos aqui, eu gostaria de comentar sobre esse devocional. É um pouco diferente essa aula que eu vou ministrar para vocês, meu caro professor, da que o nosso amado William ministra, mas eu gosto sempre de trabalhar esse devocional. Por quê? Porque ele dá uma panorâmica muito generosa de tudo que nós iremos discutir na lição de hoje. E nós, muito comumente, desprezamos e não comentamos sobre esses textos sugeridos pelo autor, que ele faz uma pesquisa rigorosa para inserir esse texto dentro do contexto da lição. E também desprezamos em muitas ocasiões, muitos professores desprezam também a leitura bíblica em classe, no sentido de comentar. Às vezes só leem. No caso desse devocional, a maior parte nem lê. Então, eu vou fazer pequenos comentários sobre esses textos sugeridos pelo autor, para que você perceba claramente como ele te dá uma visão muito boa de tudo que vai acontecer na lição de hoje. Por exemplo, segunda-feira, sugere o nosso autor, é Marcos, capítulo 12, versículo do 29 ao 34. Quando você vai dar uma estudada ali, você percebe que a mensagem nos manda amar a Deus de todo o nosso coração, acima de tudo, e principalmente nos indica que devemos amar também o nosso próximo. E aqui, amado, você pode perceber que a questão do amar é uma ação, é um movimento, é um verbo. E muito claramente você percebe, se Deus manda você amar, se Cristo diz para você amar, significa que você mesmo pode, através do Espírito Santo de Deus, desenvolver esse dom de amar ao próximo, de amar as pessoas, diferenciando muito claramente o amor da paixão. Né? A gente confunde muito, o amor me pegou. Não, quem te pega é a paixão, o amor você rega, o amor você faz crescer e florescer dentro de ti. Terça-feira sugere o nosso autor Mateus, capítulo 24, versículo do 23 ao 24, e você percebe claramente, quando vai dar uma lida nesse texto, que tem ali um alerta contra os falsos profetas. E se você vai olhar, quando João escreveu essa carta, por volta dos anos, entre os anos 80 depois de Cristo, o que é que você vai perceber? Que a carta é atualíssima.
atualíssima. Você percebe claramente esse movimento herético, esse movimento onde os falsos profetas, os falsos mestres estão adentrando dentro das igrejas e ensinando coisas que nos afastam do Senhor Deus. Então, isso está sendo alertado lá em Mateus, no capítulo 24 e versículo do 23 ao 24. Terça-feira, sugere o nosso autor, Mateus 24, também versículo... Desculpa, quarta-feira, sugere o nosso autor, 1 João, capítulo 2, versículo do 1 ao 2. E ali ele nos fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Aqui você abre um pequeno parêntese para ensinar o teu jovem, que é outro erro que nós cometemos de uma forma muito frequente, é passar pelo texto sem entender as palavras nele contidas. Então, você vai explicar para o teu jovem o que é propiciação, para o adolescente o que é propiciação. A propiciação é como o nome já diz, é tornar propício, tornar favorável o teu relacionamento com Deus. Então, quando você vai entender propiciação no sentido cristão, é um sacrifício para agradar a Deus e deixar a tua relação com Ele mais favorável. Não pense com isso que é uma forma de suborno. Não, é só uma forma de agradar, como você deve agradar o seu aluno, como o teu aluno deve te agradar, como o aluno deve agradar seus pais e vice-versa. Então, propiciação é deixar as coisas favoráveis. Quando Cristo veio e com seu sacrifício vicário, ele foi propiciatório. Por quê? Porque tornou favorável o relacionamento do homem com Deus. Tornou favorável para que o homem voltasse a se reconciliar com Deus. Você vai ver que no texto, no estudo da lição, nós também já estaremos vendo ideias nesse sentido. Quinta-feira, sugere o nosso autor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 3 ao 4, e o grande ensinamento ali tirado é que você percebe que ele nos dá também um alerta, João nos dá um alerta para a vinda dos anticristos, para as pessoas que nos induzem, nos levam à apostasia. De novo, você vai para explicar para o teu adolescente. Apostasia é afastar-se conscientemente da fé. Então, normalmente nós, evangélicos, temos um conhecimento, no mínimo, razoável de Cristo. Então, quando nós nos afastamos do relacionamento com Cristo, da obediência a Cristo, isso é definido como apostasia, porque nós sabemos que estamos nos afastando. Nós temos a consciência de que estamos magoando a Deus. Sexta-feira, sugere Tiago, capítulo 4, versículo do 4 a 7, e nos fala nesse versículo, o ciúme que o Espírito Santo tem de mim e de você. No entanto, vai falar para o teu adolescente também que o ciúme que o Espírito Santo tem de mim e de você, tem dos homens, da humanidade, não é o ciúme de posse, não é o ciúme doentio, não é o ciúme que o homem sente das coisas que ele gosta, aquela posse absurda. Não, o ciúme do Espírito Santo é diferente do meu e do seu. É um sentimento cuidadoso, um sentimento de zelo, um sentimento de proteção. Olha a diferença. Então, muitos adolescentes já me perguntaram, o Espírito Santo tem ciúme, por quê? Eles não entendem que esse ciúme é um ciúme diferente, totalmente diferente. É contrário ao ciúme que o homem sente. E é muito comum nós, às vezes, queremos entender as coisas de Deus como entendemos as coisas do homem. Então, explica para ele que esse ciúme é cuidado, zelo, carinho, proteção. Sábado, sugere o nosso autor, João, capítulo 5, versículo 21. E ali nos mostra que uma nova vida nos é oferecida a partir do momento que nós nos envolvemos com Cristo Jesus e aceitamos a Cristo. E nós ressuscitamos no sentido de que nos reconciliamos com Deus. Porque quando não temos Cristo, estamos mortos dentro desse relacionamento com o Senhor Deus. A partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, essa vida é restaurada, essa vida é recuperada e nós passamos a ter o privilégio da reconciliação e voltamos a ter intimidade com o Senhor. Seguindo em frente, agora sim vamos à leitura bíblica em classe que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 14 a 17. Lembra que eu falei que também não comentamos nada sobre essa lição sugerida? Eu destaquei aqui o versículo 15, que diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha a gravidade e olha o alerta.
para que nós não nos envolvamos com as coisas que desagradam a Deus. Porque quando magoamos a Deus, Ele não estará conosco. Por quê? Deus se afastou de você? Não, você se afasta dele com as tuas atitudes negativas. No versículo 14, ele também chama a atenção para a força do jovem. O jovem é forte e por ele ser forte, ele pode renunciar às coisas do mundo. Observe que você ainda está nos textos sugeridos pelo nosso autor. E você pode sim desenvolver uma aula maravilhosa fazendo comentários sobre isso, o que pode e deve, e é salutar, induzir a um pequeno debate dentro da sua sala, a participação do teu jovem contigo, estudando, compreendendo a Bíblia Sagrada. Vamos então agora à mensagem, né? Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Lembra que já comentamos sobre esse ponto? Quem tem Cristo no coração passa a ter o privilégio da vida eterna. Mas lembrem-se, esse privilégio, para que você mantenha, você tem que estar sempre renunciando às questões mundanas, renunciando ao envolvimento com o mal. Por exemplo, quando você olha para Adão e Eva, eles tinham o privilégio do relacionamento com Deus. No entanto, eles se submeteram a uma sugestão do diabo, né? É muito comum nós querermos dizer que o diabo é que fez Adão pecar. O diabo apenas sugeriu, e Adão e Eva, o casal, num ato deslocado, preferiram aceitar uma sugestão do diabo do que acatar uma ordem de Deus. Então, temos que ter atenção para o fato de que o pecado é voluntário. Nós é que fazemos a opção do pecado, o diabo apenas sugere. Cabe a você escolher, obedecer ou aceitar a sugestão dele. Então, a vida eterna estará contigo à medida que você ainda buscar continuar se relacionando e obedecendo a Deus. Objetivos. Esses objetivos, o professor não precisa comentar na sala de aula, mas é bom você ter essa visão, que você precisa deixar a sua sala com uma visão panorâmica da primeira carta do apóstolo João, não precisa você esmiuçar a carta, mas ele tem que entender qual é o objetivo dessa carta, apresentar as mentiras dos falsos ensinadores e fazer uma referência com as questões atuais, incentivar os adolescentes a amarem a Deus. Isso é que é o fundamental da lição de hoje. Vamos descobrir, é outro ponto da nossa lição, e ela vai falar o seguinte, ó, você já divulgou ou recebeu uma informação e depois ficou sabendo que era notícia falsa? Eu fico só até aqui, porque eu já considero que tudo que nós já comentamos faz parte de uma introdução. E esse, vamos descobrir, é apenas uma definição diferente para o termo introdução. É uma introdutória para o que nós discutiremos na lição de hoje. E é muito comum, quando você olha as questões do Antigo e do Novo Testamento, você perceber que naquele tempo também já havia o que chamamos de fake news, de notícias falsas, de mentiras. Já vemos claramente, principalmente quando a gente vai passear pela teologia, estudar um pouco de teologia, nós percebemos claramente que a mentira já existia muito naquele tempo. Já havia questões do gnosticismo, questões do ensino inadequado, questão da não aceitação da palavra, questão de mensagens que não eram verídicas. Quando você vai comparar as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, todas as epístolas, você vai fazer uma seguinte análise, que aquela época era um instrumento de comunicação vigente e tinha um impacto, guardando as proporções, tão grande quanto a internet hoje. Antigamente se mandava declaração de amor pelas cartas, estou falando isso agora já de 50 anos para cá, se mandava carta de amor pela internet, se mandava mentiras, acusações pela internet, não digo, por carta, através do correio. Hoje a diferença é que isso é mais rápido. Uma mentira pega mais rápido do que uma mentira narrada numa carta. E a própria verdade também, ela se expande mais rapidamente pela internet do que pela carta. Mas a comunicação
tinham os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, apenas a velocidade delas era que era mais lenta. Então, já naquela época, se podia fazer o tal fake news, contar-se mentiras mentiras através das cartas. No nosso caso, estamos estudando as verdades ensinadas através da carta, que era a mídia da época. Vamos seguindo em frente, continuamos ainda com Vamos Descobrir, e abrindo a carta. É o primeiro tópico. E nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo dessa carta. Nós primeiro vamos entender que essas cartas de João, elas estão incluídas no que chamamos epístolas gerais, porque tem as epístolas paulinas, as epístolas pastorais e as epístolas gerais. Essas cartas gerais, epístolas gerais, são as cartas que não tinham um público específico, não tinha um destinatário específico. É tanto que o nosso autor se refere ao destinatário anônimo, porque não tinha nome, Então, essas cartas de João, elas são consideradas gerais por atingir a um público que não era conhecido. Hoje, se você olhar, todas as cartas têm esse aspecto de atingir todo um público específico. A carta de Paulo serve para todo mundo, a carta de Pedro para todo mundo, mas essas, ela tinha um endereço, ela tinha pessoas destinadas, às vezes para Tiago, às vezes para Timóteo, essa não. Então, vamos seguindo em frente, olha só, as cartas gerais, elas são Hebreus, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas e a carta de Apocalipse, que Apocalipse, você também já sabe, é uma epístola, é uma carta. Seguindo em frente, nós vamos ao primeiro subtópico, para quem a carta foi escrita. Acabamos de falar sobre isso, Ela não tinha esse público específico, mas ela era direcionada, ela não identifica, mas os historiadores percebem que ela se dirigia para a igreja de Éfeso, e todos os seus componentes. Por quê? Porque naquele momento o gnosticismo, que era uma ideologia, um pensamento filosófico e religioso, que visava contestar a plena humanidade de Deus. Eles queriam dizer que Deus era um espírito e que, como espírito, veio à Terra. Ele não era homem na sua essência. Então, isso era o que os gnósticos diziam, porque o gnosticismo acreditava no conhecimento e na razão. Então, o João faz as suas cartas basicamente combatendo essa ideologia, esse pensamento filosófico. O segundo subtópico vai falar ele vai falar que o que é que o ensino fazia, Qual o objetivo do ensino? Esse ensino, ele era direcionado a falar a verdade sobre Cristo Jesus. Esse era o objetivo, Ele tinha como principal tema explicar sobre Cristo e combater as heresias. Ele tinha 2 tópicos específicos. Falar que Cristo era 100% humano e mostrar e confrontar as heresias gnósticas, já comentamos sobre isso no primeiro subtópico, que estavam se impondo sobre a igreja de Éfeso na época. Então, a principal ideia, o principal pensamento de João era dar ênfase na humanidade de Cristo e um alerta contra as heresias que se avançavam naquele momento sobre a igreja de Éfeso. Seguindo em frente, vamos agora aqui para o segundo tópico, que é em defesa de Cristo. O segundo tópico, em defesa de Cristo. Por que em defesa de Cristo? Porque quando João escrevia a carta, estava tendo esses ataques, condenando, atacando e tirando de Cristo o seu aspecto humano. Quando João escreve essa carta, já foi falado também, ele busca o confronto entre a verdade, Cristo era 100% homem, e a mentira, Cristo não era homem, não era 100% homem. Então, o objetivo dessa carta era exatamente defender a posição de Cristo Jesus como 100% homem, como 100% Deus. Tem algumas heresias que defendiam que a deidade de Cristo não era real. Essa heresia que João combate na sua primeira carta é exatamente o contrário. Uma heresia que dizia que
Cristo não era 100% homem. Então ele veio, como sabemos, 100% homem, 100% Deus. Aqui ele viveu como homem, sofreu como homem, aprendeu como homem, estudou como homem e morreu como homem. E João defende essa tese com todo o vigor, para que essas heresias não se propagassem dentro da igreja. De novo, meu caro professor, você pode puxar esse tema para dentro da atualidade, para dentro da nossa igreja. E quando eu falo a nossa igreja, eu falo o evangélico de uma forma geral. Eu falo para o cristianismo, para aquele que sabe que Cristo é Deus. Como está tendo dificuldade da verdadeira palavra de Deus prosperar? Por quê? Porque é previsto que a apostasia estaria presente nos dias atuais, de novo falamos de apostasia lá atrás, e que só será combatida essa apostasia com o ensino da verdade. A apostasia, então, ela acontece em função das mentiras, das heresias que são impostas principalmente para o nosso jovem. Lembre você que o jovem, em forma geral, tanto o juvenil, o adolescente e o jovem, eles sofrem um assédio violento das questões mundanas, porque eles estão formando o seu caráter, a sua personalidade. E através das brechas nessa formação de caráter e de personalidade, o mundo começa a penetrar e fazer estragos no seu relacionamento com Deus. Então vamos cuidar principalmente hoje com a internet. A internet, às vezes, você está procurando uma informação sobre Cristo e lá no cantinho aparece uma tentação para que você vá para sites totalmente inconvenientes e desagradáveis àquele que busca se relacionar com Deus. A lição, o tópico de número 3, ele vai nos dar, tem como tema, como título, não amem o mundo, amem a Deus, né? Agora perceba que, de novo, é uma afirmativa, ele não está sugerindo que você não ame o mundo, ele está dizendo que amar o mundo não é agradável, então largue o mundo e ame a Deus. Mas você há de perguntar, o teu jovem pode te perguntar, como que eu vou amar ao mundo? O que é amar ao mundo? Amar ao mundo é ser uma pessoa arrogante, prepotente, mentiroso, desobediente aos pais, fornicador, adúltero. Todos esses pecados que fazem parte da nossa vida e que nós não tentamos combater, porque o pecado é inerente ao ser humano, mas tem que fazer parte do cristão a luta, a vontade de vencer essas tentações e superar esses pecados. Então, quando você convive pacificamente com o teu pecado, você está amando o mundo. A tua passividade, a tua falta de ação e de vontade de sair desse mundo pecaminoso, ou seja, de não praticar tantas coisas que desagradam a Deus, é que te dá a sensação e nos dá o direito de dizer que você ama o mundo. Aí ele fala, amem a Deus. E o que é amar a Deus? Pode perguntar ao teu jovem, e você há de responder. Amar a Deus se resume numa frase, não, numa palavra muito simples. Obedecer, obediência. Quem ama a Deus, obedece. E aí, para obedecer a Deus, você renuncia à bebida, você renuncia à droga, você renuncia à fornicação e todos esses pecados que o homem que ama o mundo adora praticar. Seguindo em frente, vamos agora sim à nossa conclusão. Eu apenas destaquei essa seguinte ideia da conclusão do nosso autor. Jesus é Deus que encarnou para nos salvar. Nele temos a certeza da vida eterna. É claro que você pode ler a conclusão do nosso autor, mas você pode resumi-la e acrescentar a tua conclusão, para que teu jovem também caminhe para poder interpretar e concluir sabiamente sobre aquilo que ele leu. Então, na minha visão, quando nós estudamos isso aqui, e eu concordo com o nosso autor, nós percebemos claramente a humanidade de Cristo Jesus, que é esse o objetivo da lição. Ele é o homem, ele é Deus encarnado. Quando ele encarna aqui, ele não abdica da sua deidade, mas ele abdica dos seus poderes. Ele vem aqui como Deus, depois ele começa a fazer os seus milagres e vai crescendo e vai mostrando a verdadeira imagem, a verdadeira característica dele, Cristo, que é esse papel de vir representando
a Deus aqui na terra, para sentir a minha e a tua angústia, para sentir o meu e o teu sofrimento, para que aí sim, na hora do grande julgamento, nós possamos ser analisados e perdoados por Deus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e, de novo, parabenizando o nosso professor William pelo nascimento do seu filhinho. Forte abraço e até a próxima.